Saudações, Namaskar, bem-vindos para mais uma aula da leitura comentada do Bhagavad Gita para iniciantes. É um grande prazer estar aqui passando para vocês um pouco da leitura, da reflexão, do conhecimento que recebemos e assim transmitimos através desta grande obra que é o Bhagavad Gita. Primeiramente, eu quero que você, se não for ainda inscrito, inscreva-se aqui no canal para ajudar a expandir mais a nossa rede de contatos, rede de distribuição desse conhecimento através do YouTube, que não é nenhum tipo de, diríamos, plataforma tão conveniente, né? Mas a sua contribuição pode ajudar muito nisto. Então, inscreva-se, ative o sinalizador. Se você gostar, dê um like. Se você não gostar, dê um dislike. E principalmente compartilhe com mais pessoas, para que mais pessoas possam se conectar com conhecimento válido e valioso, como é o conhecimento metafísico, conhecimento transcendental do Bhagavad Gita. Para hoje nós vamos então ter o verso 21 do capítulo 2, onde neste episódio 45, nós vamos falar ainda sobre o tema que tem sido tratado nessas últimas aulas, nesses últimos episódios, não é? Sobre a questão da alma. Estamos aqui estudando ainda a natureza da alma, a origem e, ao mesmo tempo, o que fundamenta, né? O que constitui a alma em termos de eternidade e condições perante a destruição, ou seja, a alma ela é indestrutível. E aqui muitos versos nessa sequência de episódios que nós estamos realizando, você tem então parâmetros para poder analisar e considerar, de acordo com a sua própria reflexão, com base nesse conhecimento, se esta tal visão, não é, da alma eterna é válida ou não para você. Independente de qualquer posição que nós assumamos em relação a este conhecimento, ele não se altera, ou seja, esse conhecimento ele é atemporal, como eu tenho dito, e naturalmente o Bhagavad Gita é uma metafísica, é uma filosofia de autorrealização do ser, da alma. Mas vamos lá, o verso 21. Antes disto, eu vou entoar aqui o mantra Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Gyanatimirandasya Gyanjana Shalakaya Chakshurmilana Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistan Staptena Niyana Bhutale Swarupan Kadamahyam Dadati Swam Padantikam. Nasci na região mais escura da ignorância, porém meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com o archote do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Namam Vishnupadaya Krishna Parishtai Bhatale Shrimate Hridayananda Goswami Namine. Namam Vishnupadaya Krishna Parishtai Bhatale Shrimate Bhaktivedanta Swami Namine. Para quem ainda não conhece, esses mantras são de conexão, né? São mantras que preparam nossa consciência para acessar esse conhecimento. E dessa forma nós conseguimos então preparar a nossa mente, preparar a nossa consciência para uma compreensão sem especulação, uma compreensão sem delírios. Então, o verso 21, capítulo 2 diz: Veda vinasinan nityan yanenan ajanavyayan katan sapurusha partha kan gatayati hanti kan. A tradução palavra por palavra: Veda em conhecimento, avinashinam indestrutível, nityan sempre, yaha aquele que, enan esta a alma, ajan não nascida, avyayam imutável, katam como, saha ele, purushaha pessoa, parta ó parta Arjuna, kan quem, gatayati fere, hanti mata, kan quem. Tradução e significado dados por sua divina graça, Bhaicharan Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. A tradução então diz o seguinte: ó parta, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, não nascida, eterna e imutável,
matar alguém ou fazer com que alguém mate. Repetindo, ó Parta, como pode uma pessoa que sabe que a alma é indestrutível, não nascida, eterna e imutável, matar alguém ou fazer com que alguém mate? Eu até toquei um pouco sobre esse tema na aula anterior, no episódio 44, porque pode parecer algo justificável, né? Já que a alma não morre e a alma não mata, naturalmente qualquer pessoa poderia então ativar, né, a propensão ao crime, né, a propensão a qualquer tipo de violência contra outra vida, mesmo não somente de animais, mas principalmente de seres humanos. Porém, o que nós vemos aqui não é isto e é o que eu tentarei ajudar você a entender. No significado, Prabhupada diz: tudo tem sua devida utilidade, e um homem que está situado em conhecimento completo sabe como e onde aplicar uma coisa para sua devida utilidade. Veja, Prabhupada já inicia o significado dizendo que tudo tem uma finalidade. Naturalmente, mesmo o conhecimento tem uma finalidade. O conhecimento tem uma finalidade. E uma pessoa dotada de conhecimento, ela sabe de forma adequada como e onde aplicar determinadas motivações para a ação, determinadas motivações para uma determinada finalidade, certo? Então, tudo tem uma utilidade. Um conhecimento também tem uma utilidade. Logo, conhecer isto que esse verso está dando é para uma utilidade, para uma finalidade. Similarmente, a violência também tem sua utilidade, e a maneira como aplicar a violência cabe à pessoa em conhecimento, ou seja, não é porque o verso está dizendo que a alma não morre que me dá o direito de matar. Porém, uma pessoa que sabe com conhecimento distinguir o bem do mal, ela irá destruir o mal para preservar o bem. E aqui, naturalmente, bem e mal não cabe dentro das questões meramente formais que a sociedade estabelece o que é bom ou o que é mal. Porque na sociedade que nós vivemos hoje, o bom e o mal são questões relativas, certo? Que irão alimentar polaridades, sejam elas ideológicas, políticas, geoeconômicas, o que for. Nós vivemos dentro de um período, Kali Yuga, onde estas polaridades são o motor principal do movimento humano, certo? Por quê? Dentro dessas condições em que nós estamos, a própria tendência da vida humana é de conflito, né? De desavenças, de desentendimento, de guerras, tudo em nome do poder, tudo em nome de tentar estabelecer no plano da matéria, dentro do mundo, dentro dessa dimensão, principalmente aqui neste planeta Terra, né, o trono de um Deus, né, de se estabelecer como Deus. Esse é o grande desafio de homens com essa mentalidade dominada pela ilusão de Kali Yuga, a era das desavenças. Então, naturalmente, essa tendência ela visa sim estabelecer o predomínio do mal. Para que o mal seja estabelecido, é muito provável que algumas armadilhas sejam colocadas para a sociedade humana para que ela acate o mal, pensando que e até considerando que aquilo que ela está acatando é o bem. O bem e o mal dentro da configuração de Kali Yuga está relativizado por polaridades. Por polaridades. E aí, mais uma vez, polaridades que estão em qualquer âmbito
desde polaridade estética até mesmo polaridade ideológica, polaridade política, polaridade financeira, né, econômica, enfim, não apenas questões no sentido de preferências, mas sim polaridades. Por exemplo, nós temos todo um rastreio das nossas atividades na internet, né, através de algoritmos, e esses algoritmos eles fazem então cadeias de blocos onde vão alocar a sua presença aqui na internet, para que dessa forma consiga então sempre colocar numa balança essas duas polaridades. Então, quando nós pensamos nesse nessa frase aqui de Prabhupada, né? Similarmente, a violência também tem sua utilidade, e a maneira como aplicar a violência cabe à pessoa em conhecimento. Não é qualquer pessoa que irá aplicar a violência, naturalmente. Pessoas dotadas de conhecimento, e não é qualquer conhecimento, não existe uma faculdade que vai te ensinar a assumir o controle sobre a violência e podendo assim aplicar a violência. Não é simplesmente dando, né, uma canetada e liberando através de um judiciário a aplicação de violência, como nós temos visto aí nos últimos meses, ano passado principalmente, não é, como que foi aplicado um tipo de violência contra a sociedade devido a um quadro completamente inusitado, né? Enfim, são coisas aí de outra ordem, não vou entrar nesses detalhes, porque não é o objetivo, aqui é filosofia, aqui não é mensagens massificadas, né, para gerar realmente essa polaridade ideológica dentro da sociedade, não apenas a ordem no Brasil, mas isso aí é no mundo, porque estamos em Kali Yuga. Mas o que Prabhupada está colocando aqui é justamente a ênfase de que, sim, existem pessoas, ou pelo menos existiam pessoas, onde tinham esse poder. Eram os kshatras, eram os grandes reis, e não qualquer rei, não era um rei britânico, né, não era uma coroa monárquica britânica, mas sim um sistema monárquico dentro do sistema védico, os kshatras. E eles eram totalmente empoderados pelas leis, e não eram qualquer leis criadas por um judiciário qualquer, eram leis do universo, leis mantidas através do conhecimento milenar transmitido pelo próprio Krishna no início da criação, a Brahma. Então esse conhecimento, conhecido como Manu Samhita, né, as leis de Manu, elas sim advogam a possibilidade de ter estritas leis sobre aqueles que cometem crimes, sobre aqueles que cometem atos violentos. Então, com violência, você, para inibir ou para proibir a propagação do mal através da violência, você pode usar da violência. Mas, note, não é qualquer pessoa. Não é qualquer pessoa. E dentro de Kali Yuga, dentro do nosso momento, né, da vida humana nesse planeta, isso é inviável. Então, primeira coisa, entenda que isto se refere a um contexto histórico específico sendo dado aqui no Bhagavad Gita. Estamos procurando extrair daqui a filosofia desse contexto. De forma alguma, devemos ler o Bhagavad Gita e entender, então isso aqui é válido hoje, vamos aplicar. Não, não é assim. Não é? Ponderação, certo? Embora o juiz confira a pena capital a uma pessoa condenada por assassinato, não se pode culpar o juiz por ordenar violência contra outra pessoa de acordo com os códigos da justiça. O Prabhupada coloca aqui a questão do juiz. No entanto, sabemos que os juízes, e aqui o Prabhupada está colocando uma metáfora, né? Os juízes não têm esse aval todo, né? Sabemos como que é a nossa justiça. No Manu Samhita, Tratado da Lei para a Humanidade, sustenta-se que um assassino deve ser condenado à morte para que sua próxima vida não tenha que sofrer pelo grande pecado que cometeu. Olha o ponto. Através desse conhecimento sobre as leis divinas, uma pessoa que está num posto específico, não hoje, no momento histórico, dentro do período védico, o rei
o grande monarca, o Kshatriya, que não era qualquer rei, já falei, era um Rishi, né, uma pessoa santa, um rei santo, como no caso Parikshit Maharaj, ele tinha total domínio sobre o conhecimento. E sim, podia aplicar sobre a pessoa que cometeu um crime um ato para beneficiá-la. E aí entra o detalhe de que você pode usar da violência para beneficiar outra pessoa. Um criminoso, um estuprador, o que for, teria uma pena para que a alma dele não ficasse atada aos atos criminosos prejudiciais, tanto ao outro quanto a ele mesmo, enquanto alma espiritual, num próximo corpo. Porque veja, já foi explicado que o que comete a ação não é a alma, é o corpo, sob domínio dos três modos da natureza material. Então, por ignorância, eu posso cometer um crime. Eu, enquanto um ser individual dotado de um corpo, devido às minhas condições psíquicas, emocionais, intelectivas, o que for, me identifico com o corpo e cometo um crime. O corpo comete o crime sob ordem e comando, controle ilusório, condicionado pelos três modos. A alma está apenas provendo energia, consciência. Consciência essa não conduzida, direcionada para as boas ações, para as ações de elevação da consciência, mas pelo contrário, para a depravação, degradação, destruição das qualidades e virtudes humanas. E aí o que ocorre é que, pela ação do crime, existe uma rede, uma lei kármica que irá condicionar para que este corpo, aquela identidade que foi estabelecida com o corpo, tenha novamente um condicionamento, uma necessidade de reencarnar. Aqui mais um parêntese: a reencarnação dentro dos Vedas é entendido como uma condição, não como uma regra, uma lei. Mas, devido a atos negativos, atos prejudiciais, você naturalmente cria condições futuras prejudiciais, negativas, condicionantes. E a alma, ela simplesmente acompanha. Para beneficiar a liberação dessa alma, naturalmente, estes rishis, esses grandes reis santos, sábios, eles então libertavam a alma daquele criminoso. Para nós, assim, é uma coisa muito estranha, não é? Porque você pensa, agir com violência contra quem cometeu violência. Então, violência pela violência. Não é. É uma outra dimensão de entendimento da realidade. Metafísica. No entanto, ressalto mais uma vez, isso não se aplica hoje, porque não temos mais reis santos. Não temos mais esta possibilidade hoje estabelecida. Então, aqui apenas para entender a dinâmica de uma compreensão, de uma visão, de um entendimento metafísico da realidade das ações cometidas por terceiros, das ações cometidas por pessoas que estão dotadas de uma ação criminosa. De entender, então, até mesmo os meandros desta condição dentro da consciência de cada indivíduo. No Manum Samhita, Tratado de Lei para a Humanidade, sustenta-se que um assassino deve ser condenado à morte para que sua próxima vida não tenha que sofrer pelo grande erro que cometeu. Então você libera. Né? Nessas condições, o rei podia, ao estabelecer a pena de morte para aquele criminoso, liberar a alma desse criminoso. Veja então a finalidade. Como o Prabhupada iniciou aqui, tudo tem uma utilidade. Então a violência que tem utilidade, naturalmente, você cometeu violência, então você vai receber violência, mas com utilidade de liberar você das reações que esse seu ato de crime lhe trouxer. Por isso, quando o rei manda enforcar um assassino, esta punição é em realidade benéfica. Similarmente, quando Krishna manda lutar, deve-se concluir que a violência é para a justiça suprema. E como tal, Arjuna deve seguir a instrução, sabendo bem que tal violência cometida no ato de lutar por Krishna não é absolutamente violência, porque de qualquer maneira o homem, ou melhor, a alma, não pode ser morta. Assim, para a administração da justiça, permite-se a assim chamada violência. Então aqui, Prabhupada tenta reforçar o porquê de Arjuna, né, estar lutando aparentemente
contra a sua vontade, porque ele preferiria a paz, ele preferiria não ter a luta, não ter, como nós vimos nos versos iniciais desse estudo, principalmente no capítulo 1, início do capítulo 2, Arjuna argumenta muito sobre a desnecessidade, né, ou a inviabilidade da batalha em nome da preservação de um reino, onde teria que matar pessoas, matar vidas, destruir famílias. Mas aqui Krishna, ele concebe, não é, a necessidade da luta pela preservação do Dharma. E aqui então Prabhupada está usando novamente o que Krishna mesmo, porque Krishna está explicando isso para Arjuna, justificando as condições todas da guerra. Aqui Prabhupada então esclarece novamente esse ponto, mostrando que não é uma guerra santa. Não é uma guerrinha como a gente vê também frequentemente, né? Dependendo da mudança de governo nos Estados Unidos, nós vemos o que acontece ali no Oriente Médio, na faixa de Gaza, tudo isso. Não é esse tipo de guerra. Não é uma guerra geopolítica. Não é uma guerra geoeconômica. Aqui era realmente a preservação de uma aura espiritual para a humanidade. Caso essa batalha não tivesse ocorrido, essa aura não existiria, a humanidade estaria completamente lançada ao caos, sem nenhuma conexão com a espiritualidade, sem nenhuma conexão com a sua possibilidade de restabelecer a consciência divina. Naturalmente, esse tipo de ato, inclusive alguns historiadores dizem que a Batalha de Kurukshetra é uma batalha das mais aterradoras que já teve. Todas as histórias que nós temos, Primeira, Segunda Guerra ou qualquer outra, a invasão napoleônica, o que for, não é nada perto do que foi a Batalha de Kurukshetra em termos de destruição. Não é? Então, isto ocorre para a proteção de acesso ao conhecimento de todas as futuras gerações, inclusive nós. Certamente nós nem estaríamos agora aqui, eu sentado diante dessa tela, passando para vocês conhecimento, caso essa batalha não tivesse ocorrido e caso Arjuna não tivesse, com os Pandavas, vencido a luta contra os Kurus. E aí, Prabhupada conclui: uma operação cirúrgica não se destina a matar o paciente, mas a curá-lo. Portanto, Arjuna, ao lutar sob as instruções de Krishna, atuaria com pleno conhecimento, o que excluía qualquer possibilidade de reação pecaminosa. Essa analogia aqui com o médico, né, é muito boa. O médico, durante uma cirurgia, ele comete um ato de violência contra o corpo da pessoa, porém, esse ato de violência, uma agressão, né, física, é para curá-lo. Se você pensa num corpo, né, a condição de um corpo, e a possibilidade de você curar esse corpo através de um ato de violência que você vai ferir o corpo da pessoa para salvar a vida dela, o que seria então essa batalha de Kurukshetra, nesse grande corpo da humanidade, né, no grande corpo do planeta Terra, para poder salvar o planeta, para poder salvar a humanidade, né, do mal estabelecido através dos princípios aí demoníacos, ateístas e materialistas dos Kurus, que, mesmo eles tendo perdido essa batalha, nós vemos ainda os vestígios desse domínio, né, a predominância do materialismo, do ateísmo, sempre e sempre se refazendo, se reconstruindo e se estabelecendo na sociedade humana como uma via possível para a plenitude humana, quando na verdade sabemos que é uma severa armadilha da própria alma espiritual. Então, só para concluir, a ideia é que a alma, ela existe também com uma finalidade, assim como tudo tem um objetivo, um propósito, não é? O conhecimento tem o propósito de iluminar, de trazer direcionamento correto para a ação humana. Da mesma forma, temos que entender que a alma tem uma finalidade. A finalidade da alma é se restabelecer na relação amorosa eterna com o Absoluto. Como foi dito no verso, a alma ela não é nascida. Ela é não nascida. Ela é indestrutível, eterna e imortal. Quer dizer, se nós temos uma vida eterna, se nós temos uma condição indestrutível, nós temos então algum objetivo maior do que simplesmente essa vida, muitas vezes efêmera, que nós levamos e que nós cultivamos.
Se a alma é eterna e indestrutível, existe então um ato, existe então uma finalidade que também é eterna e indestrutível. Esses atos são aqueles atos realizados com a nossa alma, com a nossa consciência conectada ao Supremo. É a essência de Bhakti Yoga. Se nessas condições em que nós estamos agora, dentro de um corpo, com condições que nós possuímos como seres humanos, inteligentes e tudo mais, passamos por crises, passamos por situações adversas, isso faz parte da sociedade, isso faz parte do mundo material, isso faz parte da realidade em que nós vivemos. Indiferente a tudo isso, o que é mais importante? A nossa consciência estar conectada com a fonte suprema, com o Ser Supremo, e através dessa conexão estabelecer a nossa atividade em devoção amorosa a esse Ser Supremo. Porque é isto que a alma faz eternamente e isto jamais é destruído. O que nós temos no momento pode ser um esquecimento de que esta é a nossa verdadeira natureza. E ao longo do Bhagavad Gita é isto que Krishna vai colocar para Arjuna e naturalmente com as explicações e o significado de Prabhupada no Bhagavad Gita como ele é, nós podemos entender então qual é a nossa melhor posição para ser assumida dentro do mundo material, dentro da realidade em que nós vivemos, e dessa forma resgatarmos a nossa consciência original para que desse modo possamos nos estabelecer na verdadeira posição constitucional como almas eternas, espirituais, partes integrantes do Ser Supremo e servos amorosos deste Supremo Criador. Isto traz todas as transformações necessárias e possíveis dentro da sociedade humana, porque, em última instância, somos todos seres espirituais. Porém, não somos alienados, não podemos nos considerar pessoas assim escolhidas. Somos todos partes integrantes do Ser Supremo. E essa é a mensagem principal do Bhagavad Gita, nesse momento, do capítulo 2. Esta é a leitura comentada do Bhagavad Gita, capítulo 2, verso 21, episódio 45. Caso você tenha alguma dúvida, quero que você deixe nos comentários a sua dúvida para que eu possa responder no momento oportuno. E espero você na próxima aula. E antes de finalizar, caso queira um estudo mais aprofundado do Bhagavad Gita, aqui na descrição você encontra o link para a nossa plataforma VVY Academy, onde nós temos um estudo temático do Bhagavad Gita, onde você pode compreender em detalhes todos os temas mais importantes do Bhagavad Gita. Espero você na próxima aula. Namaskar.